Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, como sempre, deixa aquele like. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa escalação do time para 14ª rodada. Que é a 13ª, a gente deu aquela mitadinha de leve. Bora lá pro Vitão? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time principal do canal. Aliás, é só o único time principal que a gente tem, né? Dás um banho, Mané Cartola. Fez 92,36. Foi uma mitadinha de leve, né? Não passamos de 100 pontos, mas acredito que foi uma excelente pontuação, já que a média dos cartoleiros girou em torno de 44 pontos, né? Fomos muito bem. Todos os nossos jogadores aqui foram bem, tirando aqui o Alejandro, que fez uma pontuação baixa pela primeira vez. Não fez gol dentro de casa, né? Eu vi um jogo que ele fez 4,5. Mas não tinha feito gol, mas geralmente a maioria dos jogos dentro de casa, dentro da minha bichedia, ele fazia gol, né? Se tivesse aqui o Bigode, que eu falei na live, que queria muito botar ele, mas tinha muito atacante para rodada, né? E o Wilson aqui foi uma questão estratégica, né? Tinha boas pontuações dentro de casa e mesmo negativando um pouquinho ainda, valorizou bem. Então acredito que foi bom, um desempenho muito bom, um Galo muito ofensivo dentro de casa, né? Fomos felizes na nossa escolha. Vamos vender o nosso time aqui e vamos embora para nossa escalação aí. Que a 14ª rodada já tá batendo na porta. Mas antes a gente vai dar uma passadinha aqui na Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers 3, vamos ver como é que foi na última rodada. Opa! Maior pontuador da rodada, Dás um banho, Mané Cartola. É, a gente foi o maior pontuador da rodada, certo? Com 92,36 pontos. Segundo ficou o Cartola em destaque, com 85,96. Em terceiro, o canal Angel Diógenes, fez 82,10. Em quarto, canal Léo Esportes, do Leonardo, fez 81,12. Em quinto lugar ficou o canal Dicas do Ted, do Murilo, fez 80,19. Essa aí foi as colocações da rodada. Vamos dar uma olhadinha no campeonato, como é que tá no geral. Subimos um pouquinho aí, né? Já passamos da metade da tabela aí. Quem tá liderando aí é o DJ Cartoleiro, do Gustavo, com 919,84. Em segundo está o Nareco, com 908,88. Em terceiro está o canal Leiva, com 906,38. Em quarto lugar está o canal Copa Cartola do Lemão, com 888,83. E em quinto lugar está o Charles Miller, com 80,03. Certo? Essas aí foram as nossas colocações aí da Liga dos Youtubers. E quem já acompanha o canal aí sabe que esse início do vídeo é a sessãozinha de recados aí. Então convido aí para quem não for inscrito ainda, para quem não segue a gente no Instagram. É só seguir lá, é Mané Cartola FC, tudo junto, tá? É por aqui que a gente atualiza os times, é por aqui que a gente bota alguns cards, né, com jogadores para rodada, por aqui que a gente bota os árbitros com tendência de pênalti, certo? E é por aqui também que a gente coloca os vencedores do Ligas do Mané. Na última rodada, tiro curto, a 13ª, a premiação passou de R$1.000, certo? Esses daqui foram os vencedores, todos já receberam seus prêmios, tá? Inclusive aqui o Vermelhos já está incluído já na 14ª rodada, a inscrição grátis. E o vencedor foi o time do canal, né? Dás um banho, Mané Cartola, a gente levou uma boladinha aqui, certo? Daí o pessoal vai dizer, pô Mané, mas tu tem uma liga de tiro curto aí, tu participa? Participo com o time do canal, né? Nada mais transparente, o time tá lá para todo mundo, quem quiser copiar, tá lá o time. Inclusive dá até para meus adversários ver a minha escalação, tá certo? Então pessoal, quem quiser participar aí do Ligas do Mané, é só vir aqui direto no site ligasdomané.com.br, certo? A rodada 14 já tá aberta as inscrições, certo? Aqui a gente também tem as mensais. Vou abrir ainda essa semana a mensal do mês de novembro, né? Porque mês de outubro já está em curso, para quem quiser se inscrever também, certo? Já tem a do segundo turno, tá? Vira e volta eu boto uma ligazinha de mata-mata. Então quem quiser participar é muito fácil, de fácil interação. É só vir aqui, ó, me chamar no WhatsApp se tiver qualquer dúvida. Mas é tudo automatizado, tá? É só botar para se inscrever, é fácil. Quem gosta de jogar ligas apostadas aí, ó, ligasdomané.com.br, tá? Será muito bem-vindo. Dados os recadinhos aí, feitos o meu jabazinho, vamos agora direto aí para nossas estatísticas. Para quem não conhece, isso aqui é catimbastates.com.br, um dos melhores sites de estatísticas para cartola, se não for o melhor, certo? Quem quiser assinar é R$ 49,90, 10% de desconto se usar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, tá? catimbastates.com.br, tem a descrição aqui, o linkzinho na descrição do vídeo logo abaixo, tá? Vamos começar lá com o nosso goleiro, como a gente sempre faz, dando várias opções aí para vocês, porque o canal não foi feito para copiar time, e sim para a gente analisar a rodada e você escalar seguindo a sua intuição. Casa fora, os últimos 5 jogos, goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas. Quem vem conquistando muito pontos com seus goleiros jogando dentro de casa? O Botafogo.
E no último vídeo eu tinha falado muito do Gatito, que não iria jogar tudo, né? E eu fiquei um pouco em dúvida em indicar o Cavalieri. Mas o Cavalieri se mostrou aí, tá em boa forma. Realmente o Botafogo, independentemente se for o Gatito ou o Cavalieri, vem conquistando bons pontos dentro de casa. Só tome um pouco de cuidado que o Palmeiras é um time perigoso e não cede pontos para goleiros adversários quando joga fora, tá? Inclusive o Palmeiras é um dos melhores visitantes da competição, certo? Quem vem cedendo também aí muitos pontos aí para goleiros adversários é o Santos e o Ceará. Só que o Corinthians não conquista nada com o Cássio dentro de casa. O Cássio dentro de casa tem um desempenho muito ruim, tá? Tem médias muito baixas. E aqui o Atlético não vai ser o Santos, vai ser o Jandrei, tá? Então vai ser quase que uma novidade. Então seria mais pela quantidade de pontos cedidas pelo Ceará. E quem vai jogar em casa que vem cedendo muito ponto para goleiro adversário aí? Bahia, certo? E apesar do Vasco negativar, né, nas últimas rodadas com o seu goleiro, muito por causa da goleada do Galo ontem, né, que baixou demais a média, né, do Fernando Miguel. Eu acredito que o Fernando Miguel é uma das melhores opções jogando fora de casa, tá? Mas fora de casa quem tá com desempenho muito bom realmente é o JP e o Jean, tá? Mas o São Paulo é um time perigoso, não cede quase ponto nenhum aqui, chega a negativar a maioria dos goleiros que vão jogar contra o São Paulo no Morumbi, tá? Então acredito que jogando fora de casa as melhores opções para a rodada, pela pontuação cedida pelo Bahia, é o Fernando Miguel do Vasco, e pelo desempenho, e um clássico, eles geralmente brilham em clássicos, né? Clássicos às vezes pode dar um 0 a 0, enfim. Pode ser o JP, tá? Ainda mais se levar em consideração que ele tá bem desvalorizado, né? E jogando em casa aqui, pelas pontuações médias que o Diego Cavalieri vejo como uma boa, certo? E correndo aqui um pouquinho por fora o Jandrei. Já que o Felipe Alves, não vou indicar muito porque vai enfrentar um Atlético Mineiro altamente ofensivo, né? E apesar do Fortaleza estar 4 jogos sem sofrer gols dentro de casa, 4, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Não custa nada, vamos ver o confronto aqui, Fortaleza e Atlético. Tá com uma média de gol sofrido de 0.33, tá? O Fortaleza. Só que o Galo é altamente ofensivo e como visitante tá com uma média de 1.33. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 jogos o Fortaleza não vem sofrendo gols dentro de casa, tá? Mas o Atlético é altamente ofensivo e geralmente faz gols. O Atlético só não fez gols contra o Internacional. Os demais jogos sempre deixou um seu tento lá, né? E é o time mais ofensivo, melhor ataque da competição, né? Aliás, até vou dizer, essa aí vai ser a prova de fogo do Fortaleza, do sistema defensivo do Fortaleza, porque dentro de casa tá muito bem defensivamente, tá? E com esse desempenho jogando em casa, já tá se tornando uma das melhores defesas da competição em termos de SG, tá? Vamos lá, voltar lá para os nossos goleiros, vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, já que SG tá difícil, né? SG, na última rodada de 20 times, apenas 4 conseguiram manter o SG, né? Então tá meio complicado, né? SG. Vamos dar uma olhadinha em defesas difíceis? Novamente os números não mentem. Quem anda fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis jogando dentro de casa é o Botafogo com seus goleiros. Depois vem o Bahia, certo? E apesar do Vasco não ceder tanta defesa difícil, de repente aqui o Douglas pode surpreender na rodada e pode ser uma boa opção sim, tá? Quem é que cede muita defesa difícil para goleiro adversário jogando fora de casa? O Santos. Mas como é um clássico aqui em campo neutro, né? Eu prefiro não dizer que cede tanta defesa difícil jogando fora. Aliás, ele cede defesa difícil jogando fora e dentro, porque é um time altamente ofensivo ali. O Marinho na frente, com o Soteldo no outro lado agora, né? Não vai jogar. Realmente é um time que exige muito dos goleiros adversários. O problema é que o Cássio não está com bom desempenho. Vou até mostrar aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, nos goleiros individualmente, a gente vai perceber que o Cássio dentro de casa tem médias negativas. Fora até que dá para dar uma arriscadinha nele, tá? Apesar dele oscilar bastante. Mas dentro de casa ele só fez uma boa pontuação no clássico, tá? Fez 7.7. Nos demais jogos ele negativou. Mas como é um clássico, de repente dá para dar uma arriscadinha. Só que eu não tô confiando muito esse ano no Cássio. Em jogos dentro de casa, anda negativando bastante. Os times que vão jogar em casa, quem é que cede muita defesa difícil aí para goleiro? O Grêmio cede uma quantidade considerável, assim como o Botafogo, né? E apesar do Palmeiras não conquistar muitos pontos com defesa difícil dos seus goleiros, de repente pode dar certo aqui, tá? O Everton se apresentando agora na seleção. Vamos dar uma olhadinha aqui quem é que vai pegar no gol do Palmeiras. Ó, vai ser o Jailson. O Jailson tem um bom histórico de cartola, tá? Apesar de estar negativado aqui porque só teve apenas um jogo, quem já joga cartola há muito tempo sabe que o Jailson é um goleiro que tem potencial, né? E pela quantidade de defesas difíceis aí que tá cedendo o Botafogo, de repente pode dar certo. O Botafogo tá com muita dificuldade de fazer gol, até mesmo jogando dentro de casa. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no confronto aqui, ó. Botafogo e Palmeiras. Ó, tá com uma média de gols como mandante 0.71, uma média abaixo de 1. Então quer dizer que o SG do Palmeiras nessa rodada é viável, tá? É viável. Apesar aqui, ó, que o Palmeiras andou sofrendo gols nos últimos 5 jogos fora de casa, sofreu gols em 3, tá? Mas ainda é viável. Por quê? Porque o Botafogo tá com dificuldade. Dos últimos 5 jogos jogando dentro de casa, o Botafogo não fez gols em 3. Então de repente aí, ó,
Jailson pode dar certo, não só o Jailson, tá? O sistema defensivo do Palmeiras pode ser uma boa também. Vamos voltar aqui para defesas difíceis. E quem é que tá fazendo mais defesas difíceis jogando fora de casa com seus goleiros? Né? É o Ceará. Fernando Praz tá muito bem. Se a gente botar aqui goleiros, tá? Defesas difíceis. Vamos lá. Tá nossas aqui. Defesas difíceis. A gente vai perceber que Fernando Praz é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição. Apesar de eu gostar mais do Praz em casa do que fora, ele às vezes surpreende. Percebam que fora de casa ele oscila bastante. Olha aqui, ó, ele tem 2 boas pontuações, mas tem 4 negativas. E dentro de casa não, dentro de casa ele vai muito bem, né? Mas levando em consideração aí que vai enfrentar um Atlético Paranaense que geralmente dentro da Arena da Baixada é um time bem ofensivo, de repente pode dar certo, pelas quantidades de defesas difíceis aí cedidas pelo Atlético, tá? Então para goleiro para essa rodada eu acredito que tá bem complicado, certo? A gente já deu uma olhadinha no Praz. O João Paulo realmente tem um desempenho muito bom fora de casa. Primeira vez que ele negativou, e negativou forte agora contra o Goiás. Eu tinha falado no vídeo que tinha um certo risco, porque o Goiás negativou todos os goleiros que jogou contra eles lá em Goiânia, né? Mas tem um desempenho bom, e sendo clássico, de repente aí pode dar certo o JP, tá? Ainda mais se levar em consideração que tá bem negativado, precisando de menos 3.5 para começar a valorizar. Pode ser uma boa, tá? Apesar da dificuldade aí do Grêmio fazer gol, o Wilson já não indicaria tanto, porque o Wilson tem médias melhores em casa do que fora. Percebam que em casa foi a primeira vez que ele negativou. Geralmente ele tinha bom desempenho, e fora de casa não. Fora de casa, assim como o Praz, ele oscila bastante e tem mais jogos negativados, né, do que positivos. Vamos dar uma olhadinha, até fiquei curioso. Vamos dar uma olhadinha aqui em goleiros. Realmente o Grêmio só negativou o Everton, os demais goleiros cedeu alguns bons pontos. De repente o Wilson aí pode dar certo, tá? Ainda mais se levar em consideração que o Grêmio tá entre os piores ataques da competição. Tá com dificuldade de fazer gol, tá? Acredita aqui, ó, que pra rodada, de repente, Fernando Miguel pode ser uma boa, tá? Apesar de ter médias negativas fora de casa, principalmente por causa desse menos 8.6, tá? Oscila assim como os outros goleiros que eu mostrei até agora, tá? Esses goleiros que eu acabei de mostrar, a maioria deles tem bom desempenho dentro de casa, percebam. Fora de casa eles já oscilam demais, tá? Mas de repente o Fernando Miguel pode ser uma boa, porque tá pensando em menos... Começa a valorizar a partir de menos 4.7. Como o goleiro tá difícil de acertar, pelo menos em termos de cartoleta você não vai ter prejuízo, né? De repente pode dar certo. E se levar em consideração que o Bahia tá mal na competição, vamos dar uma olhadinha o Bahia como é que tá dentro de casa. O Bahia tá com uma média de 1.14 de gols como mandante, certo? Nos últimos 5 jogos dentro de casa passou em branco contra o Atlético Goianiense e contra o Grêmio. De repente pode dar certo, tá? A única coisa que não ajuda o Fernando Miguel é que o Vasco anda sofrendo gols todos os jogos fora de casa. E a maioria deles mais de um, tá? Então esse é o grande risco. Mas acredito que de repente pode dar certo sim, ainda mais que tá precisando de pouco para valorizar. Como eu falei, essa rodada para goleiro tá difícil. Aliás, essa rodada tá bem difícil no geral, tá? Com essas convocações aí para os jogos eliminatórios aí da Copa do Mundo, muito jogador bom ficou de fora, tá? E as opções ficaram reduzidas, certo? De repente aqui o Vanderlei pode dar certo, tá? Apesar do Vanderlei ter uma média melhor fora do que dentro de casa, daquele 22.8 e oscilar muito dentro de casa, com 2 pontuações negativas nas últimas 2 rodadas dentro de casa, vai enfrentar o que? O Curitiba, que é um time que vem cedendo alguns bons pontos aí para goleiros adversários e vem com uma grande dificuldade de fazer gols aí. O Curitiba nos últimos jogos fora de casa não marcou gols. Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui no Curitiba, como é que tá o desempenho dele aqui nos últimos jogos. Tá com uma média como visitante 0.86, menos de 1 por partida. Isso é até bom em termos de SG. Dos últimos 5 jogos fora de casa, o Curitiba não marcou gols em 3 oportunidades. De repente aí o Vanderlei pode ser uma boa, tá? Para goleiro realmente estou encontrando uma certa dificuldade para escalar essa rodada. Douglas Frisch pode surpreender, tá? Tem uma média de 2.92 em casa. Negativou agora contra o Sport. O Sport tá um time perigoso, hein? Tá um time perigoso. O GR deu uma ajeitada no Sport. O Sport subiu na tabela, chegou lá no topo, certo? Mas dentro de casa aqui, ó, o Douglas antes desse jogo até que tinha umas pontuações razoáveis. Chegou a dar uma mitada aí contra o Curitiba. Vai enfrentar o Vasco da Gama, um time bem perigoso, né? Apesar do Cano tá aí num jejum de gols aí, né? Ainda tá entre os melhores ataques da competição. Thiago Volpe também pode ser uma boa, certo? Por quê? Porque o Volpe tem médias melhores em casa do que fora, certo? Se você perceber, o Volpe só negativou contra o Red Bull Bragantino, tá? Os demais jogos, mesmo perdendo SG dentro de casa, o Volpe ainda consegue te entregar alguns pontos aí com defesas difíceis, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético Goianiense, como é que tá? Ó, e o Atlético Goianiense cede bons pontos para goleiros adversários aí, ó. Até agora, fora de casa, não negativou nenhum deles. Mesmo perdendo SG, entrega alguns pontinhos. O Atlético Goianiense é outro time que melhorou muito na competição, vem numa crescente, tá? De repente aí, pode dar certo. Ainda mais precisando de 0.80 para começar a valorizar. Como eu falei, para goleiro tá um pouco complicado essa rodada. Diego Cavalieri, né? A gente viu lá que os números do Botafogo são bons, bem que a maioria desses números são do Gatito. Mas o Diego tá bem sim.
nos últimos jogos aí dentro de casa fez pontuações positivas, né? 2 defesas difíceis na 13ª rodada agora no Clássico, né? E 2 defesas difíceis contra o Vasco da Gama no outro Clássico, negativo apenas aqui fora, mas está com um bom desempenho dentro de casa, tem uma certa regularidade, de repente pode dar certo. Para goleiro, as outras rodadas eu estava escalando goleiro com maior confiança, tá? E claro, e o Jailson, que vai enfrentar um Botafogo que tem muita dificuldade de fazer gol dentro de casa, de repente aí pode dar certo, tá? Dá uma olhadinha aqui no São Paulo, que eu tô quase botando o Volpi. São Paulo tem uma média de 0,67 de gols sofridos dentro de casa. É bom. Ó, o Atlético não fez, mas sofreu gols nos demais jogos. Complicado, o Atlético Goianiense dos últimos 5 jogos marcou gols em 3. Deixa eu dar uma olhadinha em defesa difícil aqui, para eu tomar a minha decisão. Vamos lá, defesas difíceis. Volpi não é um goleiro de grande número de defesas difíceis, né? Manteve 2 SG, só 9 DDs, certo? Fernando Miguel já tem um número maior de DD, mas 11 DD em 2 jogos é menos de uma partida. Deixa eu dar uma olhadinha no desempenho do Jean aqui fora de casa. O Jean tá com uma regularidade boa, vem fazendo boas atuações fora de casa aqui, ó. Tem uma mitada aqui com uma defesa difícil aqui, ó, uma pequena mitadinha, né, com SG contra o Atlético Goianiense. Deixa eu ver o São Paulo. Não, o São Paulo é um time perigoso, negativo os goleiros adversários direto. Não, meio complicado. Preferia já ficar com o Thiago, o Volpi. Já Volpi. Tá complicado de goleiro, né? O Praz tá muito valorizado. João Paulo é uma boa para valorizar, né? Fernando Miguel também é uma boa para valorizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bahia novamente aqui. Se o Bahia anda cedendo alguns bons pontos aqui para goleiros adversários. O Bahia nos últimos jogos aqui vem cedendo bons pontos para goleiros adversários, hein? O Luan Poli fez 6.9, o Jean fez 11.9, o Vanderlei fez 22.8, deu aquela mitada. O Bahia tá com dificuldade de fazer gol fora de casa, dentro de casa realmente. Anda cedendo muito ponto aí. Eu queria ir com o Thiago Volpi, mas eu acredito que eu vou apostar aí no Fernando Miguel. Até mesmo porque se der alguma coisa de errado, pelo menos a chance de perder Catoleta é pequena, né? Eu vou com o Fernando Miguel no gol por hora. Como eu falei, de goleiro tá complicada a rodada. Vamos dar uma olhadinha em zagueiro. Zagueiro não faz defesa difícil. Já vamos para desarme logo. Dos times que vão jogar dentro de casa, quem é que mais desarma com seus defensores? Botafogo tá desarmando bastante, tá? O Canu tá com uma regularidade tremenda, tá? Os zagueiros do Grêmio também vale a pena, vai enfrentar a equipe do Curitiba, que cede uma boa quantidade de desarme aí jogando fora de casa, certo? Aqui o Atlético Paranaense vem desarmando bem com seus zagueiros dentro de casa, depois do Botafogo é o segundo, mas o Ceará não cede quase nada, meio complicado. Quem cede muito desarme aí é o Sport, tá? E apesar de ser um time perigoso, né? De repente os defensores do Flamengo ali, o Natan, o menino chegou até a dar uma assistência, né? Não sei se o Rodrigo Caio vai voltar, né? Tá voltando agora de caso de Covid. Vão começar a colocar os veteranos de novo, que para mim seria um erro. Na minha opinião, teria que deixar a gurizada jogar. A gurizada tá dando conta do recado, né? Mas, e dos times que vão jogar dentro de casa? Quem é que cede muito desarme aí para defensor adversário? Botafogo é o que mais cede, tá? Então, algum defensor do Palmeiras, de repente, vale a pena, ainda mais se a gente levar em consideração. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ranking dos clubes. Quem é que tá com melhor desempenho? Dentro de casa, Atlético Mineiro vai jogar fora, Internacional vai jogar fora, Vasco vai jogar fora, Ceará vai jogar fora, Fluminense vai jogar fora e o Santos é neutro, né? Mas praticamente vai jogar fora, é um clássico. Dos times que vão jogar fora de casa, Grêmio vai jogar em casa, Flamengo vai jogar em casa, Santos, né? E Palmeiras. Tirando o Botafogo e Atlético aqui, ó, os melhores times nessa rodada fora de casa para se apostar é o Santos, apesar de ser um clássico, Palmeiras e o Atlético Mineiro pelo desempenho desses times, tá? Pelo desempenho desses times. Vamos dar uma olhadinha aqui, zagueiros. Ó, o Natan, esse menino aqui só tem um jogo só, foi muito bem, deu uma assistência, de repente pode dar certo, como a gente viu, tá? Deixa eu ver quem vem conquistando bons desarmes aí. Atlético Goianiense vem desarmando bastante, mas o São Paulo não cede quase nada, né? Bahia já cede uma quantidade considerável, né? E o Vasco da Gama desarma bastante com seus zagueiros fora de casa. De repente aqui, ó, o Leandro Castan pode dar certo, o Castan tá com uma regularidade tremenda, certo? Tá com a pontuação melhor dentro de casa do que fora, mas se percebam aqui, ó, só negativou contra o Atlético Mineiro. Aliás, qual é a defesa que não negativou contra o Atlético Mineiro até agora, né? O Atlético Mineiro lá dentro do Mirão é 2, 3, 4 jogos, 2, 3, 4 gols por partida, então é complicado, né? Então negativou, mas no geral aqui, ó, vem com uma regularidade muito boa, de repente o Castan pode ser uma boa, ainda mais se levar em conta que precisa de apenas 1.30 para começar a valorizar, tá? Vai inventar um Bahia que não tá bem, de repente pode dar certo. Apesar do Vasco ter caído bastante de produção, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuações médias. Pontuações médias. Quem mais conquistou pontos aqui seus zagueiros dentro de casa? Botafogo aparece no 90 dos melhores, tá? Grêmio também tá bem. E o Fortaleza é o que mais
Atlético Paranaense também, mas o Fortaleza é o que mais pontua com seus zagueiros dentro de casa. Muito que, acabei de mostrar, 5 jogos sem tomar gol dentro de casa, muito por causa do SG. Mas vai enfrentar um Atlético Mineiro, tá? Que apesar de ceder bons pontos aí para zagueiros adversários, o Fortaleza não vai ter uma vida difícil, não vai ter uma vida fácil não, tá? Então, pela primeira vez, como eu falei, o Fortaleza vai ser testado aí o sistema defensivo jogando dentro de casa, que vem muito bem. Quem cede muito ponto aí, que vai jogar fora de casa, o que mais cede para zagueiros é o Curitiba. Então vejo os zagueiros aí do Grêmio como uma boa, tá? Mesmo sendo o Braz ali, mesmo sendo a zaga reserva. E quem vai jogar em casa, quem cede muito ponto para zagueiro, novamente o Botafogo. Então algum defensor do Palmeiras, de repente, realmente pode dar certo. Quem vem pontuando bem aí com seus zagueiros fora de casa, Ceará e Santos. Mas o Santos aqui eu nem vou falar muito porque é um clássico, é meio complicado, né? Cartão, esse tipo de coisa. E o Ceará aqui, o Atlético Paranaense, não vem cedendo tantos pontos assim para zagueiros adversários. Então, assim como goleiro, para zagueiro para essa rodada também tá complicado, tá? Sabino seria mais para pênalti, vai enfrentar um Grêmio que apesar de ter dificuldade de fazer gols, né? O Sabino não é um cara que desarma tanto assim. Castan a gente já viu. Hever e Igor Rabelo podem ser uma boa, afinal de contas, o Atlético é o líder do campeonato, certo? E apesar do Fortaleza sofrer poucos gols em casa, olha só, o Igor Rabelo tem médias melhores fora de casa do que dentro. Negativou apenas aqui contra o Internacional 1 a 0, mas nos demais jogos foi bem, tá? Inclusive se manter o SG aqui, ó, porque tem muito time que conseguiu manter o SG contra o Fortaleza, tá? O Fortaleza não vem sofrendo gols dentro de casa, não vem sofrendo, mas ele passou em branco aqui, ó, em 2 jogos, certo? Contra o Atlético Goianiense agora e contra o Botafogo na terceira rodada. Esse do Botafogo na terceira rodada eu nem lembro se aconteceu esse jogo, mas né? De repente aí pode dar certo. Dá uma olhadinha aqui no Hever, como é que tá o Hever. Porque você tem que apostar, meu amigo, nos times que estão lá na ponta de cima da tabela, tá? O Hever não, o Hever já tem médias melhores em casa do que fora, né? Então se fosse para escolher entre o Hever e o Igor Rabelo, agora que o Alonso vai jogar as eliminatórias pela seleção do Paraguai, acredito que o Igor Rabelo é uma boa, tá? É melhor. David Braz acredito que é uma das melhores aqui, tá? Tem muita regularidade, tá com uma média de 3.67 jogando em casa, né? Muito parecido com a média de fora. Não negativou ainda, sempre te entrega alguns bons pontos e tem uma chance real aí de sair SG, porque o Curitiba é um dos piores ataques da competição. De repente pode ser uma boa, né? Inclusive até de repente dobrar o Grêmio lá atrás. Canu também vejo como uma boa. Canu tá com uma regularidade tremenda. Tinha indicado ele na última rodada. Percebam as pontuações do Canu jogando dentro de casa. Mesmo enfrentando o Palmeiras, ele é um zagueiro que, mesmo perdendo o SG, consegue te entregar alguns bons pontos. Ó, perdeu o SG contra o Fluminense, fez 4 pontos. Perdeu o SG contra o Vasco, fez 6 contra 3 com 6 desarmes. Então é um zagueiro muito regular, tá? De olho no Canu aqui. Já vem bem faz muito tempo, tá? Inclusive eu iria escalar ele se não fosse contra o Palmeiras. Já que eu quero escalar alguém do meio para frente do Palmeiras, que o Palmeiras joga muito bem fora de casa. Maidana agora sempre era uma boa opção por causa do pênalti, né? Mas agora o Hernani já bateu 2 pênaltis nessa temporada, então fica meio complicado dizer se vai ser ele ou o brocador, né? Então meio complicado. Cuesta tá muito mal, gosto demais de Cuesta, mas fica complicado. Então para zagueiro tá bem complicado, tá? De repente alguns zagueiros do Palmeiras podem surpreender, certo? Inclusive o Luan tem uma médiazinha melhor fora do que dentro de casa, mas realmente é mais para SG. Aqui ó, manteve o SG contra o Corinthians, 4.8. Se não tivesse SG, negativava. Manteve o SG contra o Atlético Paranaense. Se não tivesse feito SG, negativava também, ó. Fez 4.5. Então, ó, é um zagueiro um pouco de risco. Se você acredita no SG do Palmeiras, de repente pode ser viável. Para zagueiro tá complicado nessa rodada, certo? Então eu vou optar o quê? Vou optar por um sistema defensivo bom, que está entre os melhores da competição, certo? Vou botar o David Braz, que é o Grêmio. Porque o Curitiba tem dificuldade de fazer gols fora de casa. Tá bem complicado para zagueiro. Queria ir muito com o Castan, né? Pela regularidade do Castan e pelo momento ruim que o Bahia vem vivendo. Dobrar o Grêmio só pensando em SG, porque o Paulo Miranda não pontua bem. Esse que é o grande problema, né? E os outros zagueiros, para mim, um dos melhores para rodar seria o Canu, mas vai enfrentar o Palmeiras. Eu quero botar alguém do Palmeiras meio para frente, complica um pouco, tá? Igor Rabelo não vou escalar porque não vou dobrar o Atlético. Eu tô pensando em ir com algum lateral do Atlético jogando fora de casa, que o time é bem ofensivo. Realmente o Castan foi a primeira negativada dele. Enquanto o Vasco estava bem, o Castan também estava bem. É um jogador claro, caro, tá desvalorizado. Bom, eu vou escalar por hora o Castan, tá? Não queria dobrar o Grêmio. Não vai aparecer aqui, provavelmente não vai aparecer o Kahneman nem o Jeromel, porque eles vão ter que cumprir uma quarentena de 15 dias. Isso aí é protocolo do Grêmio, né? Então eles não devem aparecer aí. Por enquanto eu vou com o Braz e com o Castan. Não vejo zagueiros melhores para a rodada, tirando o Canu,
tá? Mas tá bem complicado de zagueiro para essa rodada, assim como goleiro, certo? Vamos dar uma olhadinha em laterais. Pontuação média aí, cedidas e conquistadas por laterais. O time que mais conquista com seus laterais dentro de casa é o Fortaleza, disparado. Muito porque não sofre gols a 5 jogos dentro de casa, mas vai enfrentar um Atlético Mineiro, né? Um Atlético altamente ofensivo, então vai ficar meio complicado. Quem é que cede muito ponto aí que vai jogar fora para lateral adversário? O Atlético Goianiense. De repente o Reinaldo aqui, apesar de estar bem valorizado, pode ser uma boa para rodada, tá, gente? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos aí para laterais adversários? Bahia cede bastante, mas o Vasco não conquista com seus laterais. E aqui vem os melhores laterais da rodada, ao meu ver, tá? Palmeiras, certo? Mesmo Vinha se apresentando na seleção dele, né? E vai jogar as eliminatórias, vai desfalcar o Palmeiras ainda tá na dúvida ali qual é o lateral que vai jogar da base, né? Dependendo, confirmando qual for, de repente eu até vou botar alguém da base ali, arriscando, tá? Porque o Botafogo cede muito ponto, né? Para lateral adversário. O Palmeiras conquista bastante, né? O Marcos Rocha de certeza vai estar no time, né? Não tá muito bem, mas o Botafogo cede ponto demais. Vamos dar uma olhadinha em desarme. Ó, realmente desarme também, ó. Depois de Bahia e Atlético Paranaense, o Botafogo é o time que mais cede. E o Palmeiras é o time que mais conquista desarmes laterais jogando fora de casa, tá? Outro bom lateral que eu vejo aqui, ó, se caso aparecer é o Calegari, tá? Se o Calegari voltar, né, depois daquele surto de Covid, né? Acredito que não vai dar tempo, né? Mas seria uma boa também. Dos times que vão jogar em casa, quem é que desarma muito os seus laterais? Bahia e Goiás, certo? Mas vai enfrentar um Fluminense que não cede tanto assim. O Vasco já cede um pouquinho mais. Aqui para laterais, jogando dentro de casa aqui, ó, eu vejo com bons olhos. Laterais do São Paulo novamente, pela grande quantidade de pontos, como a gente viu, né? E desarmes agora cedidos para laterais adversários, vejo como uma boa. E o Ceará também cede bastante, tá? Os laterais aqui do Atlético podem ser uma boa, principalmente o Abner Vinícius, se sair jogando, né? Porque os laterais ali do Furacão ali vira e volta, mexe, né? Então para lateral também acredito que tá bem complicado para rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos laterais, né? Laterais, pela média aqui, ó. Bons laterais para rodada, ao meu ver, tá? Guga do Atlético, tem médias melhores em casa do que fora, sim. Mas fora de casa também segue uma certa regularidade. E mesmo sofrendo gol, o Galo ainda te entrega alguns bons pontos. E os laterais do Galo sempre são bem ofensivos, se apresentam bem à frente, tá? Então o Guga e o Arana vejo como boa, certo? Ainda mais o Arana tá bem valorizado, tá? Tem média de 3,78 jogando fora de casa. Negativou apenas contra o Atlético Goianiense, mas é um lateral de grande regularidade, tá? É um lateral aí que te pode entregar 3, 4 pontos facilmente. Os laterais do Fortaleza essa rodada, mesmo Fortaleza não sofrendo gols dentro de casa, eu vou evitar, porque querendo ou não queira, o Atlético Mineiro é o melhor ataque da competição. Aqui está um dos melhores para a rodada, ao meu ver. É o Felipe Jonatas, está desvalorizado, precisa fazer 2,70. Tem uma média de 6,08 jogando fora de casa, e realmente fora de casa tem uma regularidade tremenda. É um clássico, pode ser considerado campo neutro, sim. Mas eu acredito que vejo como uma boa, sim. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, e nos últimos jogos aqui, ó, vem cedendo muitos pontos para laterais o Corinthians, tá? Então acredito que o Felipe Jonatas é uma boa, sim. Inclusive, quer ver essa pontuação cedida aqui, ó, se o Fortaleza cede bastante também. O Fortaleza também cede uma boa quantidade para laterais adversários aí, ó, nas últimas rodadas. Realmente, os laterais do Galo e o Felipe Jonathan realmente são entre as melhores aí para rodada, sim. Reinaldo também vejo como boa, como eu falei, o Reinaldo tem um equilíbrio muito grande. Foi bem agora na última, né? Fez o gol de pênalti, certo? Mas tem irregularidade, tem DNA, né, de cartola, desarma, sofre falta, chega na frente, finaliza, pode dar assistência, ainda bate pênalti, né? E o Atlético Goianiense cede alguns bons pontos aí para laterais, ó. O Reinaldo realmente é uma boa para rodada, sim. Abner Vinícius também vejo como boa, tá? Tá com uma média de 4,05 jogando em casa. Deu uma negativada aqui dentro de casa na quarta rodada contra o Palmeiras, mas tem uma certa regularidade. Um lateral muito ofensivo. Chega na frente, já tem assistência, já tem gol, certo? Pode ser uma boa também. Os laterais do Grêmio pela chance de SG, quem sabe? Vou ver mais alguém aqui. Mas eu acredito aqui, ó, que pelos números aí, né, e pela chance do SG, por mais que não esteja tão bem assim no campeonato, o Marcos Rocha está entre as melhores opções ao meu ver. Precisa de 3,83 para começar a valorizar. Fora de casa tem uma regularidade, mesmo sofrendo gols aqui, ó, quando o Grêmio fez 7 desarmes, consegue te entregar bons pontos, né? É um ladrão de bola nata, e como a gente viu ali, o Botafogo está entre os times que mais cedem desarme para laterais adversários. Então pode ser uma boa sim. Pra lateral também não tá essas coisas toda a rodada. Essa rodada tá começando a. Tá meio estranha. Tá meio estranha. Dá uma olhadinha aqui pra laterais. Vou botar o Marcos Rocha, né?
mesmo porque eu quero dar uma equilibrada com os jogadores do meio pra frente, né? Tô botando aqui, ó, defensores que podem te entregar alguma coisa, mesmo dependendo do SG, que estão entre as melhores defesas da competição. O Palmeiras está entre as melhores defesas, o Grêmio também. Queria botar alguém internacional, a melhor defesa, mas tá complicado, né? Mas eu vou fazer o seguinte, tá valorizado o Reinaldo, o Guga tá valorizado, o Felipe Jonathan é o único que tá desvalorizado deles, né? Vai jogar um clássico, de repente pode dar certo. O Corinthians está cedendo bons pontos aí para laterais adversários. Eu acredito que eu vou com o Felipe Jonathan. Queria ir muito com o Arana, né? O Arana tá com uma média melhor, mas o desempenho fora de casa do Felipe Jonathan é melhor. Vou com o Felipe Jonathan, né? O sistema defensivo do Santos não tá bem, não tá bem, mas o Felipe Jonathan é um jogador que pode entregar alguma coisa a mais. Queria ir muito com o Arana, de repente até o final do vídeo aí vou mudar. Vamos ver como é que fica aí o nosso time. Vamos para os nossos meias aí. Meio campos, desarmes. Quem é que tá desarmando muito jogador de meio campo? Bragantino, Red Bull, tá? E por mais que o Inter não ceda tanto desarme assim, o Raul pode ser uma boa, tá? Não desarmou tanto no último jogo, deu uma desvalorizada, pode ser uma boa sim, tá? E quem é que cede muito desarme que vai jogar fora de casa? Vasco da Gama, certo? Mas o Bahia não vem bem, então vou evitar indicar algum jogador do Bahia, então. Para termos de desarme aí, ó, vejo mais assim, jogando em casa, realmente o Raul, que tem uma boa quantidade de desarme jogando dentro de casa. Dos times que vão jogar em casa, que cedem muito desarme, vejo o Botafogo cedendo bastante, assim como o Bragantino, tá? E o Inter conquista muitos desarmes jogando fora de casa. Então, os jogadores de meio campo do Inter, tá? Um meio campo muito forte. De repente pode dar certo ali, ó. Bosquilha, Patrick, né? O pessoal desarma bastante. De repente pode valer a pena. Vamos dar uma olhadinha aqui em médias. Ó, quem é que mais tem conquistado pontos aí com seus jogadores de meio campo jogando dentro de casa? Bragantino novamente aparece aqui, tá? De repente pode dar certo aí. Não só o Raul, né? Mas pode dar certo. Vai enfrentar o Inter. O problema é que eu não quero indicar muito jogadores do Bragantino, né? Porque vai enfrentar o Internacional, que querendo ou não queira é a melhor defesa da competição. Então é um pouco complicado. Jogadores de meio do Flamengo estão pontuando bem dentro de casa, né? E quem mais cede pontos aí para meio campo jogando fora de casa? O Ceará. Então, meias do Atlético Paranaense pode ser uma boa. Léo Cittadini, Eric se jogar, né? Pode dar certo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para jogador de meio de campo aí, ó? Corinthians e Bahia. Meio campo do Vasco também pode ser uma boa, tá? Vasco muito forte no meio de campo ali, né? O Andrei muito faltoso, mas sempre te entrega alguns pontos. Benítez está bem, está desencantando cada vez mais. E é um meio de campo ofensivo que desarma bem completo. Pode dar certo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha em gols aqui, que tá meio complicado essa rodada. Quem anda fazendo muito gols aí com meias dentro de casa aí, ó, é o Bahia, né? Quem quiser arriscar um Rodriguinho aí, mas o Vasco não sofreu muitos gols. Sofreu apenas um gol nos últimos 5 jogos para jogador de meio de campo. Quem é que sofreu muito gol para jogador de meio de campo jogando aí fora de casa? Curitiba, de repente aqui o Alisson pode ser uma boa, tá? E o Ceará, né? Então meias ofensivos do Atlético, de repente pode dar certo em termos de gol. E quem vem sofrendo muito gol dentro de casa aí de jogador de meio de campo? Bahia, ó. E o Vasco já tem 2. De repente os meias do Vasco ofensivo, principalmente o Benítez, pode dar certo. E quem é que faz muito gol com o jogador de meio de campo jogando fora de casa? Internacional, normal, Galhardo, artilheiro da competição, né? É complicado deixar um cara desse fora. E o Ceará, né? Porque tem ali o Sobral, que é muito participativo. Tem o Vinícius, que está entre os artilheiros da competição. Vejo como boa também. Aqui vejo aqui, ó, bem equilibrado. De repente pode dar certo aqui, ó. Meias do Palmeiras, tá? Um Rafael Veiga, enfim. Porque o Botafogo vem tomando alguns gols de jogador de meio de campo aí jogando dentro de casa. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em meias aqui. A rodada tá uma rodada meio estranha aí, vou ter que dar uma analisada melhor até a nossa live. Ah, pessoal, inclusive eu não tenho certeza ainda qual vai ser o horário da live, tá? Se vai ser amanhã de noite, terça-feira, ou se vai ser quarta-feira, 1h da tarde, né? Como geralmente a gente faz nas quarta-feiras. Tudo vai depender de um compromisso profissional meu, então eu não vou cravar, mas quem já for inscrito, né, ativa o sininho das notificações, e quem não for, se inscreve e ativa o sininho aí para não perder a live, certo? Galhardo não dá para deixar de fora, tá? Tem médias melhores em casa do que fora, mas o desempenho dele é sensacional. Negativo apenas aqui contra o Goiás, né? Esse jogo aqui, inclusive, entrou só no decorrer no transcorrer da partida, não saiu jogando. Mas é um cara que tem um desempenho sensacional. Artilheiro da competição, é complicado deixar um cara desse de fora, né? Inclusive, se a gente vier aqui, ó, e der uma olhada aqui em gols, né? Que é o que mais dá ponto com o Cartola, o Thiago, o Galhardo tá com 10 gols e artilheiro da competição. O Nenê também vejo como uma boa, tá? Afinal de contas, o Goiás é lanterna da competição. É lanterna, né? O Goiás está lá embaixo ainda, né? O Nenê tem médias melhores em casa do que fora, sim, mas está com uma média de 4.22 jogando fora de casa, né? Não negativo ainda e te entrega alguns bons pontinhos aí jogando fora de casa, tá? Nenê bate pênalti, Nenê cobra escanteio, enfim, pode ser uma boa sim. Certo, Felipe Baixo não. Vinícius acredito que é uma boa também. Apesar do Furacão ter melhorado bastante aí, né? E ter jogado com um time alternativo contra o Flamengo. O Vinícius está muito bem. Tem uma média de 5.90 jogando fora de casa, tá? Vira e volta, faz gol fora de casa. Tá com uma regularidade tremenda. O momento é muito bom pro Vinícius, tá? Vejo ele como uma boa opção para rodada também.
Rafael Veiga também, né? Depois que ele se firmou como titular no time do Palmeiras, o Palmeiras melhorou muito ofensivamente. Ele anda armando as jogadas ali no meio de campo do Palmeiras, tá? Tá valorizado, tá valorizado. Precisa fazer 9,80 para começar a valorizar. Tem boa média fora de casa, melhor dentro do que fora, mas só um jogo, esse contra o Ceará. E fora, realmente, ele te entrega alguns bons pontinhos. Já tem 2 gols jogando fora de casa, tá? De repente aí, pode dar certo sim o Rafael Veiga. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lucas Evangelista vai enfrentar o Internacional. Tava muito bem. Tá desvalorizado agora, né? Quem quiser apostar num meio ofensivo do Bragantino pode dar certo. Johan vai substituir o Natan, que saiu sentindo, né? O Galo sempre muito ofensivo. De repente também pode ser uma boa. Tá? Daniel Alves acho que é uma boa para dar uma arriscada nessa rodada. Tá com uma média de 8,80 jogando em casa. Só tem apenas 2 jogos. Um foi muito bem, o outro nem tanto. Mas é um jogador, né? Muito voluntarioso, que pontua em vários scouts. Desarme, sofre falta. Bate alguns escanteios. Bate bola parada, às vezes bate pênalti, dependendo se o Ronaldo estiver no jogo ou não, né? Pode valer a pena, tá? Pode valer a pena, pode surpreender. Pode ser uma boa aposta para essa rodada, tá? Pode ser uma boa aposta. Léo Cidadini gosto muito, apesar que eu prefiro ele jogando fora de casa do que dentro de casa. Percebo, as pontuações dele fora são melhores do que dentro de casa, mas é um cara de muita regularidade. É um bom jogador, né? Um meio ofensivo. Que chega bem à frente, chuta de fora da área, certo? Faz alguns desarmes, né? É um bom jogador para cartola também. De repente aí pode dar certo o Cittadini, tá? Para meia e para atacante, para meia tá bom para essa rodada, tá? Não tá ruim não. O Alisson também pode ser uma boa, certo? Por mais que o Alisson prefira ele jogando fora de casa do que dentro, tá? O Alisson é aquele tipo de jogador bom para cartola. Olha a regularidade do Alisson aqui, ó. Sempre vai te entregar alguns bons pontos aí, mesmo não fazendo gol nem dando assistência. Então vejo o Alisson como uma boa também, tá? Em termos de gol, agora vamos dar uma olhadinha aqui em termos de assistência. De gol a gente já viu, né? Dá uma olhadinha em termos de assistência. Galhardo, Alisson. Veja como o Galhardo e o Alisson realmente são boas opções, né? Estão entre os melhores aí, entre assistência e gol. Principalmente o Alisson, que é muito participativo, e o Galhardo, que é artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, tá? Sobral vejo como uma boa sim, tá? Sobral tem uma regularidade tremenda, tá? As médias dele, tanto em casa quanto fora, são muito boas. É um cara que não negativa, vai te entregar sempre 3, 4, 5 pontos, porque finaliza, sofre falta, volta para recompor, tem um vigor físico enorme, desarma demais. E o Sobral, ele não é volante não, tá? Ele é meio atacante, ele joga aberto pelo lado direito. E olha só, um cara que joga na frente tem 3 desarmes na 12ª rodada, 3 desarmes na 12ª. Olha só, ele faz uma média de 2, 3 desarmes por partida, tá? Tem partida que ele chega a desarmar 6 bolas. Então é um cara aí que pode te entregar bons pontos facilmente, tá? Uma rodada difícil, é um cara muito bom para compor o meio de campo aí, né? E claro, os meio campos do Internacional, apesar que o Patrick eu gosto mais dele jogando dentro de casa, perceba, em casa ele tem média melhor do que fora, tá? Prefiro o Patrick em casa do que fora, certo? Mas eu tô mostrando aqui, assim como o Bosquilha é muito parecido, tem médias melhores em casa do que fora. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui, que desarme tá dando bastante ponto, né? Nossos jogadores de meio de campo, onde é que tá desarmes? Ó, o Dodge é o jogador que vem mais desarmando, certo? Vamos dar uma olhadinha no Dodge aqui. Tem médias melhores em casa do que fora, mas pela quantidade de desarme que faz, é outro jogador também de muita regularidade, sempre vai te entregar alguns bons pontos aí em desarme, tá? De repente aí pode dar certo também um cara para compor seu meio de campo e você escalar aí na segurança, né? O Brau é o segundo, o Bosquilha também vem desarmando bastante. Vamos dar uma olhada no Bosquilha, só que o Bosquilha eu prefiro mais ele dentro de casa, percebam aqui ó, dentro de casa o Bosquilha vai muito bem, fora já nem tanto. Isso aí são questões táticas, tá? Tanto ele quanto o Patrick. Certo? Vamos botar na média aqui, realmente mas eu vejo assim como as melhores opções para o meio campo para rodar: o Galhardo, o Veiga, Vinícius é uma boa, Nenê é uma boa, Raul é uma boa, Alisson é uma boa, Sobral, certo? Dó demais para roubar de bola, Dani Alves pode surpreender, Johan, quem quiser levar um meio ofensivo do Galo vale a pena, o Galo é muito ofensivo, apesar de que o Fortaleza não vem sofrendo gol dentro de casa, né? Léo Cittadini jogando em casa sempre vai muito bem, né? Apesar de ter médias melhores fora. Eric aqui eu gosto muito desse menino, tá? Tem boas médias dentro de casa, certo? Percebam a regularidade dele. Ele é médio volante, chega bem à frente, tá? Chega bem à frente, já tem uma assistência aí no campeonato. É um cara aí que pode dar certo aí, pode surpreender na rodada e não está entre os mais escalados. Deixa eu ver mais algum outro meio aí. Se aparecesse... Bom, esses são os meios mesmo. Tá uma rodada que tá, ao meu ver, tá parecendo meio complicada. Né? Vou escalar o Galhardo, não tem como botar um cara que está iluminado aí, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Queria ir muito Sobral pela regularidade, né? Mas eu acho que o confronto contra o Atlético Paranaense vai ser complicado. Cidadini é uma boa, Dani Alves pode surpreender, né? Alisson, apesar de ter médias melhores fora do que dentro de casa, estou muito disposto aí com o Alisson, que vai enfrentar o Curitiba, né?
Vinícius artilheiro também. Mas assim, ó, pela dificuldade que o Botafogo tá, né, e por ser um dos times que mais conquistam pontos jogando fora de casa, eu vou com o Rafael Veiga, apesar dele estar valorizado, tá? Eu vou com ele. Ele e o Galhardo estão valorizados, então por isso que eu tô tentando botar meu sistema defensivo um pouco mais desvalorizado para não ser pego com as calças na mão, tá? Deixa eu ver aqui meu outro meia. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma arriscada no Nenê, tá? Vou dar uma arriscada no Nenê, porque o Nenê bate falta, bate escanteio, né? Pode rolar uma assistência ou pode rolar um gol, né? E vai enfrentar o Goiás, que é a lanterna da competição. Então, por enquanto, eu vou botar o Nenê sim. Queria ir muito com o Alisson aqui no meio, né? Mas o Grêmio não tá naqueles momentos todos. O Alisson geralmente pontua melhor fora do que dentro de casa, né? Mas por enquanto vai ficar assim, é quase que um de bolsa aí. A gente vai decidir depois na live lá, né? Vamos lá para os nossos atacantes. Já vamos deixar em gol já. Atacante, quem é que anda fazendo muito gol aí com seus atacantes jogando dentro de casa? Goiás, por incrível que pareça, tá? Muito ali por causa do Vinícius, anda muito bem aquele menino, há tempo eu venho falando dele, tá? O Grêmio também faz bastante gols, assim como o São Paulo e o Flamengo, tá? Então, assim como o meia tá bom, para atacante também tá bom, tá? Atacante do Flamengo aqui, ó, Pedro, Bruno Henrique, Luciano do São Paulo, vira e volta, faz um golzinho aí, PP do Grêmio. Tá no momento sensacional, tá? E até mesmo o atacante do Goiás aí, como eu mostrei, o Vinícius anda muito bem, tá? Quem anda cedendo muito gol aí para atacante adversário é o Vasco, né? Mas não dá para levar muito em consideração isso, por quê? Tudo por causa da goleada de ontem, né? Então aumentou muito aqui os scouts, né? Cedidos, os gols cedidos do Vasco para atacante. Quem cede muito gol para atacante aí que vai jogar em casa? Corinthians, tá? E por mais aqui fora aqui não tenha muito ponto, o Marinho é outro que não dá para deixar de fora. Ah, mas o Marinho tá em dúvida. Sim, o Marinho está em dúvida, vai ser reavaliado hoje. Estou fazendo um vídeo agora perto do meio-dia, não tem notícias ainda, vou escalar ele, tá? Mesmo estando em dúvida. Vou decidir na live até amanhã ou quarta-feira, né? E de repente vai ser a live terça-feira de noite ou quarta-feira, 1h da tarde, ainda vou decidir. Depende de um compromisso profissional meu aí na quarta, certo? Mas eu acredito que realmente é boa. Outros bons atacantes aí para a rodada? Com certeza dos Palmeiras, tá? Pela quantidade de gols aí que vem sofrendo o Botafogo para atacantes adversários jogando em casa, assim como o Bahia, tá? Então atacantes do Vasco também são uma boa, tá? O Cano tá em jejum, pode ser que desencante essa rodada, porque o Bahia não vem bem, vem sofrendo muitos gols dentro de casa. E o Atlético Mineiro, por mais que o Fortaleza não sofra gols, seja a melhor defesa jogando em casa nesse momento na competição, os atacantes do Galo não dá para desprezar. É um time muito ofensivo, que tem uma média muito alta de gol. O melhor ataque da competição, não dá para ficar sem um meio ofensivo ou pelo menos um atacante do Galo no seu time, tá? É meio complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em médias aqui. Vamos ver se bate. Pontuação média. Quem conquista muito pontos aí com seus atacantes dentro de casa, ó. Flamengo conquista muito. São Paulo também. Grêmio uma quantidade razoável. O Goiás também começa a aparecer aqui. E quem cede muito aí? Tá bem equilibrado, hein? Quem cede aqui tá bem equilibrado. Quem mais cede aqui é o Vasco da Gama e o Ceará. E dos times que vão jogar em casa. Bragantino e Corinthians cedem bastante, né? Então aqui ó, o Marinho realmente não dá para ficar de fora. Para atacante aqui tá bem equilibrado, né? Em termos de pontuação média. Então o que a gente vai fazer? Vamos buscar os caras que estão fazendo mais gols, né? Vamos lá, ó, o PP como tá com uma média boa, certo? O PP realmente tá com um desempenho muito bom. Esse menino tá com uma regularidade tremenda. Veja as pontuações do PP. Não dá para deixar ele fora do time, né? É meio complicado assim. Até dá, tem outros atacantes tão bom quanto, né? Mas eu acho que ele tem um confronto aí favorável contra o Curitiba. O Curitiba, a última vez que jogou fora de casa, tomou aquela goleada do Fluminense, né? Keno também é um cara que tá no momento iluminado, certo? Vinha com uma oscilação enorme, mas a partir aqui, ó, da 10ª rodada aqui, ó, ele começou a pontuar forte, tá? Com uma regularidade tremenda. É outro jogador que, apesar de estar valorizado, vale a pena, porque é um dos cobradores de pênaltis aí do Atlético, né? Tá valendo. Alejandro vai enfrentar a melhor defesa da competição, meio complicado, né? Mas tem uma média de 9,29 jogando em casa. Infelizmente não fez gol aqui, ó, mas percebam que o Alejandro dentro de casa é um cara que incomoda, tá? Só tome um pouquinho de cuidado, porque o Internacional, apesar de ter caído bastante, ainda é a melhor defesa da competição, em termos de número, tá? Vinícius aqui, ó, esse menino aqui, ó, vem falando dele há tempo. Vejam a regularidade do Vinícius aqui, ó, jogando dentro de casa. É um cara bom, tá? É um cara bom de se escalar, tá um pouco valorizado, mas o precinho de 5,68 vale a pena, tá? E a defesa do Fluminense não é essas coisas todas. Cano, acredito que tem chance aí de repente de dar uma desencantada, né? O Cano, apesar de não negativar, certo? Vem pontuando baixo aí, né? Nas últimas rodadas, 11ª, 12ª, 13ª, mas é aquele cara que não precisa de muito toque na bola para fazer gol. E como a gente viu ali, o Bahia vem sofrendo muito gol aqui dentro de casa, ó. De repente, pode dar certo sim. O Bahia tá com uma média de gols sofridos com mandante de 1,71. É muita coisa aqui, ó. Tomou 2 do Sport, 1 do Atlético Goianiense, 2 do Grêmio, 5 do Flamengo. Cano aí, pode dar certo essa rodada, tá? Pode dar certo. Tô muito propenso a escalar o Cano.
Só não vou de repente com ele porque tem outras opções mais regulares, tá? O William vejo como uma boa também, tá? Vai enfrentar o Botafogo que não tá bem, mas o William eu prefiro ele dentro de casa do que fora, mas é um cara que é muito participativo, né? Dificilmente vai negativar. De repente ele pode dar certo. Realmente, pra mim e pra atacante tá muito bom pra rodada, tá, gente? Tá muito bom pra rodada. O Robson é um cara que incomoda muito fora de casa, apesar de enfrentar uma das melhores defesas da competição, que é o Grêmio, tá? Tem uma média de 5.67 fora de casa. Percebam aqui as pontuações do Robson fora de casa, ó. Que é um cara aí numa rodada difícil que vai te entregar alguns bons pontos aí. O Robson é um deles. O Robson tá muito bem, tá? Tá batendo falta, fez gol de falta. É outro cara que tá no momento iluminado na carreira dele, tá? O Pedro também, não tem como deixar de indicar o Pedro, né? O Flamengo muito ofensivo dentro de casa. E o Pedro vem numa crescente aí nas últimas rodadas, né? Vem pontuando bem aí nos últimos jogos. Assim como o Bruno Henrique também, tá? O Flamengo é muito ofensivo dentro de casa, né? Resta saber como é que o Flamengo vai se comportar sem o Arrascaeta, né? Mas acredita ali que no bom momento do Everton Ribeiro deve ir bem sim, né? Ó, o Bruno Henrique também não tá com pontuações tão boas assim, mas é outro jogador de grande regularidade. Não vai te deixar na mão e sempre vai te entregar alguns bons pontos aí. A questão é que vai enfrentar um Sport, né? E o Sport vem numa crescente, tá muito bem, já encostou lá em cima, certo? Perceba que o Sport fora de casa empatou com o Palmeiras. Engrossou o caldo lá contra o Palmeiras. Ganhou do Bahia, certo? Perdeu de 1-0 apenas pro Fortaleza, que está sendo um dos melhores mandantes nesse momento. Ganhou do Grêmio, tá? Então realmente o Sport tá incomodando, né? Mas o Flamengo dentro de casa sempre é muito forte. De repente aí pode valer a pena. Realmente para atacante tem bastante. Posso até ter esquecido alguns aí, né? Porque é difícil a gente indicar todos, né? Mas esse vídeo aqui é mais pra gente mostrar as estatísticas aí, para você conseguir fazer um esboço aí para na nossa live a gente, né, fechar o time legal. Eu vou com o PP tá com uma regularidade muito grande, tá? Vai enfrentar o Curitiba, um time que tá lá embaixo na tabela. Vou botar o Keno, que mesmo enfrentando Fortaleza, uma das melhores defesas jogando em casa, não tem como botar alguém do Galo. Queria ir muito com o Cano, tá? Queria ir muito com o Cano, queria ir muito com o Bruno Henrique, acho que são bons atacantes para essa rodada. O William também realmente tem chance para fazer gol aí. Olha, para atacante, até o próprio Luciano, tá? Até o próprio Luciano jogando em casa vem fazendo bastante gols, certo? Dá uma olhadinha aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Sabia que tava faltando alguém aqui? Vem cá, meu querido. Vamos escalar o Marinho, tá? Por enquanto, tô fazendo o vídeo. Não sei das notícias ainda. Ele ainda é dúvida e vai ser reavaliado hoje. Acredito que se tiver chance dele jogar, o Cuca não vai deixar ele de fora no clássico, tá? Então, por enquanto, eu tô botando o Marinho, certo? Pra treinador, aqui eu já vou adiantar. Como eu tô indo com o PP na frente, eu vou botar o Renato, tá? Porque eu tô indo com o David Braz atrás. Certo? Podia botar até o Vanderlei, que jogando fora de casa também tem um desempenho muito bom, mas eu vou dar uma apostada aqui no Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem que dar uma deslanchada nesse Campeonato Brasileiro. Agora sem jogos da Libertadores, de repente vai focar mais, tá? Por enquanto eu tô botando o Renato, certo? Dobrei aqui o Vasco, né? Ficou meio perigoso. Olha, eu acredito que eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui, tá? Vou tirar o Castanho, não quero dobrar o Vasco não. Deixa eu ver aqui. Esse menino aqui, o Natan, me agradou bastante, certo? Me agradou bastante. Igor Rabelo. Jonathan. Eu vou com o Igor Rabelo por enquanto, tá? Vou com o Igor Rabelo por enquanto. Né? Fortaleza já passou alguns jogos lá 0-0 dentro de casa. Vou com o Igor Rabelo por enquanto, tá? Por enquanto. Mudei aqui, não que o Castanho seja uma boa, é que eu não quero dobrar. Acho que vai ser uma rodada um pouco complicada, um pouco mais difícil, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em treinador antes de eu colocar o capitão. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui em técnicos, né? Pontuação média conquistada e cedidas. Dos times que vão jogar em casa, quem mais vem conquistando pontos com seu time? Rogério Ceni. Normal, como eu falei, né? Não vem sofrendo gols dentro de casa. E fora, quem mais conquista aí? O Ceará, tá? O Ceará é um time que surpreende bastante jogando fora. Quem vai jogar em casa aí que cede muito ponto? O Bahia cede muito ponto, mas o Ramon não vem bem, o Vasco não vem bem, né? E o Botafogo também. Aqui, vejam como o Vanderlei aqui pode ser uma boa realmente, tá? O Vanderlei pode ser uma boa pela grande quantidade de pontos aí cedidos pelo Botafogo e conquistados pelo Palmeiras fora de casa. Inclusive, até tô pensando o seguinte, né? Tô com o PP na frente, mas eu tô pensando seriamente, eu acho que eu vou mudar. Vou botar o Vanderlei. Onde tá o Vanderlei? Né? O Palmeiras sofre poucos gols, mas também o Renato é uma boa. Pode ver, eu tô com uma indecisão danada aí, porque segunda-feira gravar o vídeo, às vezes a gente não tá com todas as coisas fresquinhas na cabeça, né? A gente analisa, depois vai ver com mais calma. E eu vou botar o Vanderlei, sabe por quê? Como a gente viu aqui, ó, no ranking de times aqui, ó,
O Grêmio vai muito bem fora de casa, mas dentro de casa não vem conquistando tantos pontos aqui, ó. Como mandante, melhor é o Galo, que vai jogar fora, o Inter, isso eu já falei. E dos times que vão jogar fora aqui de casa, quem são os melhores? Santos, que eu não colocaria tanto assim, porque é clássico. Palmeiras. Palmeiras aparece e o Galo também. Então eu vou botar aqui o Palmeiras, tá? Queria botar o Sampaoli, né? Porque o Galo é altamente ofensivo, mas vai enfrentar um Fortaleza que vem bem defensivamente dentro de casa. Então prefiro apostar aqui no Palmeiras contra o Botafogo, tá certo? Então, de capitão é uma boa, tá? Eu vou botar o Marinho, mesmo ele estando em dúvida. Se ele sair da dúvida, de repente passa a braçadeira para um PP que tá muito bem aí, um Cano também que tá numa fase boa, mas vai enfrentar uma defesa difícil. Mas por enquanto é o Marinho, tá? Porque o Marinho não vem decepcionando. Repito mais uma vez, estou gravando agora, é meio-dia, tá? Até eu editar, postar o time, vai vir outras notícias. O Marinho vai ser reavaliado hoje, mas acredito que o Cuca não vai querer ficar sem ele no clássico, né? Então tem tudo aí de repente para ele jogar, a não ser que o departamento médico vete ele, tá? E se vetar a gente vai ficar sabendo, né? Na nossa live aí que vai ser ou amanhã de noite, né? 9 horas da noite, 8 horas, o horário não marco, vou ver direitinho, ou quarta-feira, 1 hora da tarde. Eu tenho um compromisso profissional e tenho que ver direitinho se vai dar ou não, né? Depois eu aviso vocês, por isso que eu digo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que você não vai perder, né? Quando for notificado. Então assim, ó, custando 153,3 cartoletas, esse aí é o nosso time principal, um esboço do time principal para a 14ª rodada. Então é isso, gente. Esboço do time principal escalado, né? Não tive tanto tempo assim para analisar a rodada. Mas a gente conseguiu ver bastante estatísticas aí, uma certa tendência aí para a rodada, né? Quais são os times que mais conquistam pontos aí, né? Jogando dentro e fora de casa, quem mais cede pontuação, quem mais conquista. Eu acho que deu para abrir bastante a mente, certo? A live, não sei ainda se vai ser amanhã de noite ou quarta-feira, né? Meio-dia, 1 hora da tarde. Depende aí de um compromisso profissional que eu tenho, por isso que eu digo, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que quando eu entrar ao vivo aí, você vai ser avisado, notificado da live, certo? Vai sair timezinho de bons e baratos de valorização hoje ainda, certo? Devo postar aí hoje ainda. Time de valorização, inclusive, que valorizou aí quase 14 cartoletas, certo? E bons e baratos também foi muito bem, tá? No mais, gente, peço para vocês deixar um like, quem gostou do vídeo, né? Quem não for inscrito, convido novamente a se inscrever no canal. Os vídeos aqui no canal sempre são assim, eu trago para vocês as estatísticas, dando um panorama aí para você escalar da melhor maneira possível no seu Cartola. No mais, um grande beijo de coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!